continuando a série Irresistível, é a série aqui do mês de agosto, onde nós estamos trabalhando cada sábado um tema do livro do Evangelho de João. Então nós estamos aqui fazendo uma abordagem do ministério de Cristo, exatamente através da visão de João desse assunto. Muito bem. Lembrando um pouquinho, lá no primeiro sábado do mês, a gente conversou sobre o início, a ideia do verbo, da palavra. Descobrimos um pouquinho sobre como João enxerga o ministério de Cristo, quais são as ideias base deste evangelho, a teologia de João e etc. No segundo sábado, nós damos uma olhadinha para os primeiros relatos ali de João, no início do capítulo, do livro, nos capítulos 2 e 3, onde João relata alguns encontros, relata a ideia dele para a igreja de Jesus, como Jesus enxergava a sua igreja, como deveria ser a sua igreja. Depois, no sábado passado, nós abordamos um pouquinho sobre os milagres no Evangelho de João. Por volta de 8 milagres são relatados no Evangelho, dependendo ali do ponto em que você olha cada uma das histórias, e a gente descobre que por trás dos milagres há uma crença forte de que acreditar em Cristo é o caminho para a salvação. Hoje nós vamos tratar a partir ali da ressurreição de Lázaro até a cruz, que é o momento da paixão de Cristo. Momento relatado por João com detalhes muito relevantes para a nossa compreensão e que essa mensagem ela normalmente arde no nosso coração, ela queima dentro de nós, porque quando nós vemos exatamente o que Cristo fez por nós, a sua vitória final, isso é empolgante, isso traz esperança, isso traz um sentimento de termos futuro para nós. Então, que Deus possa abrir a nossa mente nesse aspecto, nessa perspectiva hoje aqui. Só lembrando você que se você perdeu algum dos sermões, você pode acessá-los, pelo menos o áudio deles, lá na página abre.ai/IAS de Mogi das Cruzes. Os vídeos você vai encontrar no Facebook, do Distrito Mogi das Cruzes, e no YouTube, IAS de Mogi das Cruzes, lá você encontra os vídeos. Se você, depois do sermão de hoje, ficar curioso para ver o que a gente falou antes, você pode acompanhar lá. Um abraço também para a Leonor, que está nos assistindo agora. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 72, diz o seguinte: faria bem para todos nós se dedicássemos 1 hora por dia lendo e pensando sobre a vida de Jesus, principalmente sobre os últimos acontecimentos. Vamos seguir o conselho de Ellen White, e pelo menos hoje, não por 1 hora, mas por alguns minutos, quem sabe uns 40 minutos, nós vamos olhar exatamente para os últimos acontecimentos da vida de Jesus, e esse exercício vai nos fazer muito bem, já que ela mesma nos aconselha sobre isso. Vamos começar no Evangelho de João, no capítulo 11, entendendo ali a ressurreição de Lázaro. Se quiser nos acompanhar. Interessante que essa história da ressurreição de Lázaro aponta diretamente para a nossa vivência diária, porque as coisas que aqui aconteceram, certamente acontecerão na nossa vida em algum momento da nossa existência. Eu lembro para você um pouco da história. Lázaro era um grande amigo de Jesus, assim como as suas irmãs, Marta e Maria. Eles moravam em Betânia, ali mais próximo de Jerusalém, e por diversas vezes Jesus até ficou hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro.
eles têm diversas histórias relatadas do envolvimento, da amizade, de como eles faziam bem para o ministério de Cristo. Então, em certo momento, Jesus é avisado de que Lázaro está doente, mas ele não vai até Betânia. Depois ele é avisado de que Lázaro faleceu, e aí ele começa a ir até Betânia e chega lá 4 dias depois da sua morte. Encontra Marta desesperada, sai correndo ao encontro de Cristo. O diálogo com Marta gera a frase do verso 25, então capítulo 11, verso 25, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a pergunta para Marta, se ela cria. Lembra que a teologia de João é baseado exatamente neste termo, a crença. A crença, ela está vinculada desde o primeiro capítulo até o último de João ao caminho da salvação. Ele quer revelar este ponto como o único necessário para sermos salvos. Então, crer é fundamental para alcançarmos a salvação e nos aproximarmos de Jesus Cristo. Depois disso, Jesus se encontra com Maria, ele se emociona, chora, um texto emocionante. Depois disso, ele pede que a pedra seja retirada e então, após orar, ele chama Lázaro para fora, que sai ressuscitado. Um dos milagres mais impressionantes da Bíblia, um dos relatos mais completos e importantes. Veja, essa ressurreição de Lázaro, ela teve reações completamente contraditórias. De um lado, muitas pessoas se convertem ao ver Lázaro ali ressuscitado, e a Bíblia diz que uma multidão creu em Jesus. Por outro lado, os discípulos mesmos ficam espantados com aquela situação, revêem muitos dos seus conceitos, até os mais próximos, como Maria e Marta, saem dessa história pensando de maneira diferente acerca de Cristo, seu ministério e a salvação. E os líderes do Sinédrio saem dali com uma certeza: eles precisavam dar um basta nessa situação. Cristo era definitivamente uma ameaça ao poder e à liderança deles. Essa era a convicção deles. Bom, quero tirar 7 lições, 7 aprendizados da história da ressurreição de Lázaro. 7 certezas. A primeira delas é que confiar em Deus vale a pena. Marta e Maria confiaram em Deus até o fim e Lázaro foi ressuscitado. Então, o resultado daqueles que confiam em Deus é felicidade, é vida eterna, é salvação. Então, confiar em Deus vale a pena, hoje e sempre valeu. A segunda lição que nós tiramos dessa história é que o tempo divino não conhece pressa nem tardança. O tempo de Deus não está nem correndo, nem está desacelerado, está devagar demais. O tempo de Deus é preciso. Tudo acontece dentro do plano dele, conforme ele planejou. Nada está acontecendo antes ou depois do que deveria acontecer. Exatamente porque essa questão do tempo fica ali implícita no desespero dos discípulos, vendo Jesus, sabendo que Lázaro estava doente e não reagindo. Fica depois claro na reação de Marta e de Maria, que chegam a Jesus e o questionam sobre o tempo. Na sua vida você já questionou a Deus sobre o tempo da resposta dele às suas ansiedades? Lembre-se, o tempo de Deus é um tempo perfeito. É ali que deveria acontecer o que acontece, sendo bastante redundante. Terceiro, Jesus finalmente explica para os discípulos e para quem estava ali que a morte é um sono. Entender a morte desta maneira é tremendamente importante para a nossa esperança e para a nossa crença.
A morte é apenas um sono. Ela não é definitiva. E se você crê desta maneira, você vai encarar a morte com uma perspectiva diferente, você vai encarar a sua vida de maneira diferente, você vai enxergar as suas decisões por outro tipo de ótica. Lembre-se que o mundo não acredita de que a morte é um sono. E por isso tem pressa para realizar as suas coisas, para conquistar o mundo. Mas conquistar o mundo pode ser perder a salvação. Porque conquistar vida eterna, felicidade completa, para Cristo significa perder o mundo. Muda nossa prioridade e nossa perspectiva em relação a quem nós somos e o que nós devemos fazer para encontrar felicidade, esperança, salvação, paz. A outra informação que fica clara aqui na história é de que Cristo é em si mesmo a ressurreição e a vida. Tanto na ressurreição de Lázaro, quanto no fim, a própria ressurreição de Cristo. Isso nos dá uma segurança profunda, porque nós entendemos agora de que quando for a nossa vez, eu disse que a história de Lázaro, ela encontra a nossa realidade em algum momento da nossa vida. Se nós passarmos pela morte, a ressurreição está garantida, porque Cristo ressuscitou Lázaro. Assim ele pode nos ressuscitar. Ou se nós não passarmos pela morte, e Deus queira que nós vejamos a sua volta muito em breve, nós temos todos os sinais apontando para isso, nós temos as profecias, e nós temos o desejo dentro do nosso coração de que Jesus volte logo, e se nós vermos Jesus voltar, que naquele dia possamos reencontrar os nossos queridos. Porque certamente todos nós temos alguém que faleceu e que nós gostaríamos de reencontrar. É interessante, eu contei no primeiro culto, de que nós temos muitos velórios acontecendo hoje. Uma realidade aí de mais de 1.000 mortes por dia só do vírus, fora todas as outras causas de mortalidade. Então, ir ao cemitério é uma rotina para o pastor, e nos últimos meses tem sido uma rotina mais do que semanal para mim. E é interessante que cada vez que a gente chega ao cemitério, às vezes eu já fui ao cemitério mais de uma vez com as mesmas pessoas que conheciam, eram da mesma igreja, ou um ancião que acompanha a gente normalmente. E é interessante que eu já encontrei mais de uma vez essas pessoas que não foram lá para enterrar alguém, mas para acompanhar um velório, indo visitar alguma lápide, algum jazigo, porque tem alguém lá enterrado. E elas se emocionam de novo, sentem saudades, mas têm no coração de que aquelas pessoas estão dormindo. Isso é muito importante para a nossa esperança. A outra certeza é de que Jesus ama os seus. E isso fica claro no menor verso da Bíblia, Jesus chorou, e o mais profundo verso da Bíblia. O choro de Cristo é uma demonstração clara, real, concreta dos seus sentimentos por nós. Não existe aqui a ideia de um Deus insensível, apático e longe da nossa realidade de suas criaturas. Cristo representa um Deus amoroso, cuidadoso e que se importa conosco, se importa com a nossa dor. E por isso o choro de Cristo é fundamental para compreendermos o seu amor também. A sexta lição é que mesmo em meio à dor, precisamos fazer a nossa parte. Mesmo em meio à crise, precisamos obedecer à voz de Deus. No momento da crise, Cristo vira para os homens que estavam ali e diz: tirai a pedra. Ele estava prestes a fazer o maior milagre
de qualquer época, que é dar novamente vida a uma pessoa que dorme, mas ele se restringe a não mover a pedra, a não fazer essa parte da tarefa, da missão, porque ele gostaria que nós nos envolvêssemos na sua missão. Hoje, em meio à crise, Deus está fazendo milagres diariamente nas nossas vidas, mas mesmo assim, Ele nos dá ordens e tarefas e missões para que nós possamos nos envolver na pregação do Evangelho. Mesmo que todo o nosso envolvimento seja pequeno, falho, ínfimo, ainda assim, Ele diz: tirai a pedra. E se nós não tirarmos a pedra, possivelmente estejamos limitando a ação de Deus na nossa vida. Finalmente, a ressurreição de Lázaro é consequência da sua fé e amizade com Cristo. E aqui está o segredo. Segredo disponível para cada um de nós. Fé, amor, amizade com Deus, relacionamento com Ele, é algo que está disponível para qualquer ser humano, em qualquer situação, em qualquer lugar, de qualquer raça, de qualquer gênero, de qualquer condição de posses, poder, conhecimento, educação, não importa. Fé e relacionamento com Deus está disponível para qualquer e para todo ser humano. No capítulo 12, avançando um pouquinho no texto bíblico, no verso 1, diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, ou seja, no sábado à noite da semana da sua crucifixão. Ele vai a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e ali deram uma ceia para ele. Marta se via, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. A ceia era uma homenagem a Cristo, era em homenagem a Ele, era em gratidão a Ele, e Cristo aceitou essa gratidão. Mas, no meio dessa cena, Maria traz um vaso de 1 libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. E ela unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos, no verso 3. Diz que o perfume inundou todo o ambiente. Ah, você já quebrou perfume em casa? Sem querer, aquele perfume que você gostava tanto, ele se torna até um pouquinho desagradável, porque o odor é muito forte, escorregou da sua mão naquele momento, quebrou, espalhou o perfume. Você enxuga, mas parece que passam-se dias e o quarto ainda está inundado por aquele aroma. Imagina agora alguém de propósito derramar um perfume caro. Um perfume era tão caro que ele precisava de um salário de uma pessoa de um ano inteiro. Eram 300 denários para comprar esse perfume. Então, perfume caro cheira forte. Perfume barato, você passa depois de uns minutinhos, ele nem, é mais água do que perfume, mas aqueles bem caros, esses cheiram forte. E lá Maria, com seu gesto de gratidão e entrega. Gesto este que fez ficar marcado no coração de Jesus, a tal ponto que quando ele estava indo para a cruz, sendo julgado, sendo ali humilhado, maltratado, aquele gesto alimentava as forças de Cristo. Lembrava ele de que existia pelo menos algumas Marias pelas quais ele estava morrendo e que valia a pena morrer pelo ser humano. Esse gesto de gratidão demonstra que nós podemos sim fazer algo por Cristo. Não se ache tão pequeno que não possa fazer nada por Deus. Eu já te disse, você pode tirar a pedra. Mais do que isso, Maria entregou de oferta o salário de um ano. E se você acha que esse gesto passou imune
a críticas, está equivocado, porque em voz alta, aqui Judas, o tesoureiro do grupo, no verso 4 e 5, diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Tanta gente passando fome, esse dinheiro poderia comprar muitas cestas básicas. A gente poderia fazer a diferença na cidade, no bairro. A gente podia fazer uma coisa aqui extraordinária, sair nos jornais, e você jogou fora a sua oferta. Porque você investiu em flor para a igreja? Porque você resolveu deixar o ambiente mais agradável para cultuar? Porque você investiu nessa besteira? Disse Judas. Mas João gosta de colocar os detalhes da cena para que você tenha o quadro completo. E aqui, provavelmente, João descobriu isso depois do ocorrido, mas ele insere no verso 6 um comentário dele. Ele disse isso não porque ele estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque era ladrão. E tendo administrado as posses dos discípulos, ele tirava parte dessa bolsa para ele mesmo. A grande preocupação de Judas não era o outro, era ele mesmo. Quanto das nossas críticas, das nossas observações acerca da oferta, da ação dos outros irmãos, está movida por um desejo de ajudar o próximo ou simplesmente da necessidade de manter o nosso eu alimentado, da nossa arrogância em alta? No jantar que Jesus é ungido, uma multidão cerca aquele ambiente, vai até lá, porque descobre que Jesus estava em Betânia e não estava sozinho. Jesus estava junto com Lázaro. Aqueles que haviam crido em Cristo por causa da ressurreição de Lázaro queriam ver os dois juntos e então foram para lá. Milagres, vidas de testemunho, elas arrebatam multidões. Mais do que os argumentos, o que Cristo gostaria que houvesse em você é uma vida de testemunho. No momento em que você é um milagre vivo, as multidões querem conhecer você. Então, mais do que um sermão, tenha uma vida de testemunho. Os líderes do Sinédrio, agora que já tinham decidido que precisavam matar Jesus, entendem que precisam fazer um assassinato duplo. Precisam matar Lázaro também, porque Lázaro é prova da messianidade de Cristo, de Jesus Cristo. Eles, no verso 10 e 11, começam a pensar em como matar Jesus e Lázaro. É muito triste esse cenário, porque eles eram líderes religiosos que deveriam conduzir o povo a Jesus e não matar Jesus. Mas parece que quando os nossos interesses são diferentes dos interesses de Deus, para a nossa igreja, para a nossa vida, para qualquer coisa que interfira no nosso dia a dia, é melhor eu esconder a Cristo, é melhor eu assassinar a Cristo, do que mudar a minha vida. Cuidado, esta é uma armadilha do inimigo para você. O plano de matar a Cristo só é frustrado logo no domingo, porque Cristo entra em Jerusalém sentado num jumentinho, sendo saudado pela multidão que havia ido no dia anterior, à noite, a Betânia, e agora, no domingo, aguarda a Cristo dentro de Jerusalém e o recebe quando ele entra pelo portão, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. A aclamação de rei não vem por causa simplesmente da genealogia de Jesus, ou vem porque
ele dá um golpe de Estado, mas porque o povo o reconhece como seu rei. Eu queria perguntar para você hoje se Cristo é o rei da sua vida, porque os seus pais creram nele? Porque alguém mandou você crer desta maneira? Porque é eticamente aceitável ser religioso? Ou porque você o reconhece como o rei da sua vida? Ou porque você o entronizou dentro do seu coração? O trono que Cristo quer hoje utilizar não é um trono de ouro, não é um trono feito dentro de um palácio, mas está acessível aí dentro do seu coração. Aqui, dentro da igreja, aí, dentro da sua casa. Uma multidão é a melhor defesa da fé ainda hoje. Mais do que os argumentos da Bíblia, mais do que o sermão dos pastores, o que prova que Deus existe e muito em breve vai voltar são os seus lábios, porque você é a igreja de Deus. Não é uma instituição, não é um site, não é um prédio, muito menos nossos televisões, escolas, não é nada disso. É você. Você é a voz que ainda hoje defende a fé. João no capítulo 13 até o 17. Cristo começa agora uma jornada de conversas com os discípulos, de despedida. Essas mensagens de despedida acontecem em outros lugares na Bíblia, são até, de certa forma, comuns na Bíblia. Outros grandes líderes, como Moisés, Josué e Paulo, destinaram parte dos seus escritos ou dos relatos acerca deles para se despedir dos seus. A despedida sempre foi um momento de palavras profundas, de grande impacto, sem rodeios, palavras diretas. E aqui Cristo começa aplicando de maneira prática aos discípulos uma grande lição que ficaria nas suas mentes por muito tempo. Capítulo 13, no verso 1, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, agora Cristo, no verso 4, se levanta, tira a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos discípulos. Veja que eu li o texto inicial do capítulo, onde Cristo reconhece que era chegada a sua hora. O Evangelho de João, ele coloca algumas declarações de Cristo ou descrições de João acerca do momento, da hora de Cristo, numa crescente de urgência. Lá no capítulo 2, verso 4, ele diz: ainda não é chegada a minha hora para sua mãe. No capítulo 7, verso 30, ele diz: porque não era chegada a sua hora, no relato de João. No capítulo 8, porque não era ainda chegada a sua hora. No capítulo 12, nós começamos a ver Jesus reconhecendo que estava mais perto da sua cruz, mostrando que o tempo de Deus é imutável, o plano dele é infalível e por isso o seu amor é irresistível. Capítulo 12, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Capítulo 13, verso 1, que nós acabamos de ler, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. No capítulo 17, verso 1, Pai, é chegada a hora, é agora a minha hora. Mais do que um exemplo de humildade, o momento do lava-pés é uma declaração do caminho para a salvação. Só aquele que crê e abre mão do seu eu alcança a vida eterna. Aliás,
É impossível crer enquanto você está com a sua visão turbada pela sua arrogância e egoísmo. Pedro não entende a mensagem de Senhor, de jeito nenhum você vai lavar meus pés. A resposta de Cristo é: se eu não lavar, você não tem parte comigo, mostrando a relevância daquele momento. Ou você deixa que eu me envolva com você, que eu te sirva, ou você acredita em mim, ou você não tem parte comigo. O gesto de lavar é depois tremendamente destacado nas Escrituras, porque as nossas vestes têm que ser lavadas no sangue de Cristo para que alcancemos o perdão. Sem sermos lavados por Ele, não temos salvação. É somente através do sangue de Cristo, substituto da água do lava-pés, agora no nosso coração e na nossa vida, que podemos alcançar o perdão. Jesus nos ensina que, acima de tudo, deveríamos compartilhar este gesto. Ele ensinou que nós não deveríamos estar aqui para sermos servidos, mas para servir. Para quebrar o nosso orgulho e arrogância, é necessário um gesto de humildade e serviço. Quantos de nós estamos prontos para servir? Quantos de nós viemos até aqui à igreja com este intuito na nossa mente? Servir. O mundo é feito de pessoas que, quanto mais sucesso, mais são servidas. Você observa uma pessoa em algum lugar e quanto mais pessoas estão ao seu redor a servindo, você pensa, é uma pessoa importante. Mas na lógica bíblica é exatamente o contrário. Quanto mais você serve, mais valor você tem diante do Salvador. Serviço para Cristo é sinal de amor. Não há serviço sem que antes brote no seu coração o amor, a decisão de amar. Porque o serviço pelo próximo sem amá-lo é falso, é fingimento. Por isso, aquele que não ama, não conhece a Deus e não irá servir o próximo e não alcançará a salvação. Aqui no capítulo 13, depois do lava-pés, durante a ceia, Cristo faz declarações tremendamente fortes e impactantes. Ele, por exemplo, anuncia que Judas iria traí-lo. Ele também diz que Pedro iria negá-lo. E Pedro tinha plena convicção naquele momento de que não só ficaria ao lado de Cristo durante todo o seu ministério até o fim, como, se necessário, morreria no lugar de Cristo. Mas a sua convicção não era baseada no plano de Deus, mas ainda na sua arrogância. E por isso, Pedro negou a Cristo 3 vezes antes do amanhecer do próximo dia. 6 promessas, então, são deixadas por Cristo para amenizar o impacto daquelas palavras acerca dos traidores. Capítulo 14 começa com o tão famoso "não se turbe o vosso coração", e de novo a essência da teologia de João: credes em Deus, crede também em mim. Nesse capítulo, Cristo vai dizer que há um céu preparado para todos nós irmos morar com Ele. E isso é mais do que suficiente para acalmar o nosso coração. A outra promessa é de que nós conhecemos a Deus através do ministério e da vida de Cristo. Não precisa ter medo de Deus porque você o conhece. Não precisa duvidar daquilo que você sabe, porque Cristo diz, é suficiente, você já conhece o caminho. Aliás, um dos textos mais bonitos do Evangelho aparecem no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A terceira promessa é que ele sempre estaria pronto para nos ouvir e para atender às nossas orações. A quarta promessa é de que, apesar de ele ir ao céu, ele enviaria outro Consolador. Agora era a vez do Espírito Santo acompanhar o ser humano de perto, capacitá-lo, tocar em seu coração, ser a sua consciência, chamar o ser humano ao arrependimento e, mais do que isso, guiá-lo por caminhos de incerteza, criando as condições para haver possibilidade de surgir agora um novo povo, um povo chamado de cristão, através do poder do Espírito Santo, que é disponível para cada um daqueles que passam pelas águas do batismo, através do batismo do Espírito Santo. Ele torna possível a existência de um corpo que continua sendo guiado por Cristo, mas construído através dos dons do Espírito. Fica claro que Deus nos ama. E, finalmente, que o seu maior presente para nós hoje, desde a declaração de Cristo, é a sua paz. Capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo, mas não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz de Deus não é a paz que vem através de uma vacina, não é a segurança que você tem quando você está perto de uma presença de policiais, não. A paz de Deus é mais profunda, ela vai além do vírus. O vírus não te atemoriza mais, simplesmente porque você confia numa esperança maior. E mesmo que a morte nos alcance, ela não nos tirará a salvação. É essa paz que vem de Deus. É muito maior do que qualquer atribulação da nossa vida. Muito bem. Cristo agora vai fazer um misto de palavras que são um resumo dos seus ensinos, mas muito carinho demonstrado para os discípulos. Inclusive, são nos próximos capítulos, mais especificamente no capítulo 17, que Cristo ora de maneira intercessória pelos discípulos, mas não só por eles, mas por nós, hoje também. Cristo agora se encaminha para a cruz. E neste caminho da cruz, cheio de tribulações, de problemas, ele vai ter alguns inimigos. E esses inimigos são apresentados aqui, são um contraste entre um Deus de amor que vem salvar os seus e aqueles que tentam ser obstáculo para que ele conquiste a nossa salvação. Judas é exemplo de como o pecado vence quando um cristão tem um compromisso fraco com Jesus, arraigado no egoísmo. É o mesmo erro que Eva, Esaú e Saul cometem. Anás e Caifás eram para serem mediadores entre o povo e Deus, mas preferiram seu poder e status a estar com a justiça e a verdade. Serão sempre lembrados como aqueles que planejaram a morte de Jesus. O seu objetivo era se livrar do jugo romano, tinham medo que Jesus começasse uma rebelião, que os forçasse numa situação difícil com os romanos, mas no fim, o seu pedido para Pilatos, implorando para que os romanos interferissem na situação e matassem Jesus, vai se tornar caro em relação à liberdade deles. Pilatos cobra essa situação diversas vezes como um favor para os líderes judeus que perdem de vez qualquer tipo de liberdade. Herodes, um covarde, fantoche nas mãos dos romanos, em vez de conhecer a Cristo,
encarou o Messias, o próprio Deus, como se fosse um mágico e pediu que Cristo fizesse uma mágica, um milagre na sua frente, como entretenimento. Pode ser que ele tenha perdido, ou certamente, a maior oportunidade da vida dele de conhecer a salvação. Pilatos tinha poder, mas não convicção. Sabia que estava diante de um inocente, foi alertado acerca disso, mas não tinha convicção suficiente e se tornou um covarde. Lavou as mãos na tentativa de se livrar da responsabilidade, mas sua covardia o fez considerar inocente o ladrão culpado, o assassino. E culpado, o inocente, o único que nunca teve pecado. No Getsêmani, capítulo 18, chega até Cristo, primeiro a escolta romana, com os guardas, com os líderes judeus e com populares que haviam sido vendidos por valor financeiro para irem até lá testemunhar contra Jesus. A escolta era normalmente formada de 500 a 600 soldados romanos. Então, a emboscada para Cristo era gigantesca. Os guardas eram policiais do templo, armados. E toda essa turba vai em direção a Jesus. Jesus se antecipa. E é impressionante que quando o mundo acha que está ali pronto para dominar o poder de Deus, para limitar a sua ação, é nessa hora que Cristo se antecipa e diz: quem vocês buscam? A quem buscais? E a resposta deles era Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno, é a expressão humana, é o nome mais humano que você poderia se referir a Jesus. Jesus, o nome comum, Nazareno, o local onde ele havia nascido. Bom, Jesus, a este nome, responde: eu sou. Eu sou é o nome de Deus dito a Moisés na sarça ardente. Eu sou é a maior declaração de divindade. Se, por um lado, aqueles homens chamam a Jesus por Jesus, o Nazareno, relacionando-o com a humanidade dele, Cristo responde com o máximo da sua expressão divina. No instante em que Cristo declara eu sou, todos aqueles soldados armados, treinados, que estavam fortes fisicamente, aqueles centenas de soldados e homens e mulheres caem no chão como se estivessem sido empurrados com toda a força. Naquele instante, um pequeno vislumbre da divindade de Cristo transparece para aqueles homens. Eles se levantam e, mesmo percebendo que estavam diante de Deus, eles ainda insistem em prender Jesus. Jesus deixa claro que Deus não se rende à vontade humana, que Deus não se é aprisionado. Ele é o nosso Criador e nós, suas criaturas, e não o contrário. Cristo, então, é levado por uma jornada de julgamentos, enfrenta todos aqueles inimigos que eu já citei e, finalmente, agora está diante do seu instrumento de morte e tortura. A cruz era um instrumento de intimidação dos adversários de Roma. Propositalmente, tinha alguns elementos de tortura inseridos na morte da cruz. A pessoa, a vítima, a fim de respirar, tinha que apoiar todo o seu peso nas suas pernas e impulsionar o seu corpo para cima para que o diafragma funcionasse.
E assim esse exercício ia se tornando exaustivo com o tempo. Além desse esforço físico, havia a humilhação exposta em lugares altos, em caminhos que levavam para as cidades. Era uma propaganda diabólica de que os romanos tinham domínio sobre este povo. A tábua com a inscrição Rei dos Judeus era uma lembrança para os judeus de que eles não poderiam ter rei, de que o rei aclamado no início da semana tinha perdido a batalha, tinha perdido a sua liberdade, estava sob o domínio romano. A morte também podia vir através das pernas quebradas, que ocasionavam imediatamente o sufocamento da vítima. Cristo, ali, é uma parábola da luta entre o bem e o mal, na prática. Se de um lado os romanos são em toda a Bíblia relacionados ao pecado, o Império Romano, poder papal, por outro lado, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, anunciado no primeiro capítulo de João. Enquanto o pecado tenta aprisionar a Cristo, fazer com que a salvação não exista, Cristo entrega a sua vida por nós. Como em todo o Evangelho de João, João coloca alguns relatos que fazem sentido diante de um todo, diante de uma ideia. Lá atrás, no capítulo 12, alguns gregos estavam passando por Jerusalém por ocasião da Páscoa e pediram para falar com Jesus. E João relata esse fato. A conversa entre Jesus e os gregos acaba ocasionando a seguinte expressão ou explicação de Cristo. Cristo diz que um grão de trigo precisa morrer para que nasça uma plantação de trigo, para que dali nasçam vários grãos de trigo. Cristo estava dizendo que ele precisaria morrer para que todos nós tivéssemos vida. Era um grão dando a vida por todos os outros grãos. Essa analogia se completa na cruz. Mas antes de entregar a sua vida, Cristo demonstra o seu amor. Capítulo 19, verso 25. E o único que pode descrever estes momentos é o próprio João. Porque ele é o único discípulo, testemunha ocular da cruz. Todos os outros, inclusive Pedro, fugiram, se esconderam, saíram de Jerusalém, voltaram para o cenáculo, trancaram as suas portas com medo dos soldados. João, o autor deste evangelho, é o único que fica até o fim ao lado de Cristo. E por isso, ele é o único a relatar. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que aqui é descrito com carinho, o próprio João fala sobre ele, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Cristo na cruz se importa com os seus. Ele tinha razões suficientes para se esquecer de qualquer outra pessoa no universo. Ele tinha diante de si o maior desafio da história da humanidade, de todos os planetas, de todo o universo, que era finalmente vencer o pecado, pagando o preço pela nossa
morte, pela nossa destruição. Mas ele olha para sua mãe e com muito carinho pede para que o seu grande amigo João, que horas antes estava encostado no seu peito durante a ceia, cuidasse dela. Isso faz de João o último discípulo a ser martirizado. Isso faz de João o último escritor da Bíblia. Isso faz de João aquele que conquistou ainda mais o entendimento sobre o que é o amor, porque ele passou os últimos anos da vida de Maria ao seu lado, compartilhando com ela o mesmo amor que tinham por Cristo. As últimas palavras de Cristo estão no verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Finalmente, Cristo morreu em nosso lugar. Cristo sempre teve o direito à escolha. Ele nunca foi obrigado a morrer por nós. É verdade que não tinha outro caminho para a nossa salvação. Se ele decidisse não morrer na cruz naquele instante, nós hoje não teríamos solução. Nossa vida se resumiria à morte eterna. Mas, ainda assim, ele não tinha nenhum compromisso conosco, a não ser o seu amor. Mas isso foi suficiente para ele ir até o fim. Ele escolheu você, ele escolheu a cruz. Ele entregou a sua liberdade para que pudéssemos resgatar a nossa. Pergunto a você qual é a sua decisão. Você hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Você acredita naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é a ressurreição e a vida. O único que pode te garantir uma vida eterna. Você acredita nesse Deus? Você crê nele? Você quer deixar que ele mude a sua vida? Sim? Essa é a sua decisão? Então feche seus olhos, vamos falar com ele. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado, porque nas tuas palavras, na tua escritura, encontramos paz. Paz para um mundo tribulado, paz para um mundo confuso. Senhor, perdoe os nossos pecados, limpa a nossa vida com o teu sangue derramado na cruz. Nos dê vida completa, vida eterna. É isso que nós mais almejamos. Nos dê a tua ressurreição. Nos deixe reencontrar com os nossos queridos. Volte logo. A nossa impressão de tempo é de que está demorando, mas temos certeza de que o Senhor voltará na hora certa. Mas, por favor, Senhor, o nosso apelo, o nosso sentimento é: volte logo. Por favor, Senhor, esteja agora confirmando estas palavras através das tuas ações na vida de cada um dos nossos queridos. Abençoe aqueles que estão assistindo em casa, aqueles que irão assistir ainda este sermão, esta reflexão depois. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém.